Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição do SST, o canal. E hoje vamos falar um pouco sobre fatores de riscos psicossociais. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWM. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal. Quando comecei a estudar esse assunto, eu achava que isso não tinha muito a ver com a segurança do trabalho, e sim com o pessoal da saúde, tá? Mas, depois estudando um pouco mais, eu percebi que não. A parte, principalmente de identificação, estabelecer os controles gerais, deve sim ficar com a segurança, não apenas com a segurança, com o CERMIT como um todo, e a parte de tratamento, aí não tem jeito, né? Tratamento seria o setor de saúde. Como eu disse, eu tenho lido bastante sobre esse assunto e eu li um material que eu achei interessante do Instituto Australiano de Saúde e Segurança do Trabalho. E ele apresenta alguns critérios. Então vou fazer a leitura aqui e comentar um pouco desses critérios. E cada material, cada referência que você for ler, você vai encontrar critérios parecidos, mas não exatamente iguais. Eu gostei desse material aqui, então bora lá. O primeiro critério de fator de risco psicossocial que nós da Segurança do Trabalho precisamos saber identificar é a questão de pressão de tempo ou sobrecarga na função, ou seja, realizar atividades extenuantes ou muito rápidas, tá? Então, isso vai ter uma consequência para a questão de carga mental. Então, existem atividades na sua empresa que são extremamente extenuantes, que o trabalhador tem que fazer muito rápido. A gente consegue, na segurança do trabalho, identificar isso e talvez estabelecer algum tipo de controle. Segundo item, demandas emocionais associadas ao trabalho. Aí ele fala assim, empregos que os trabalhadores têm de suprimir suas emoções. Um exemplo, imagina que as pessoas que atendem um público, atendente de telemarketing, uma pessoa no banco, alguma coisa assim. Percebe que ele tem que atender bem, lógico, esse cliente, mas dependendo da situação, esse cliente pode estar mais estressado, coisa e tal, pode até xingar esse trabalhador. E esse trabalhador ele não pode revidar. Então percebe que ele tem que suprimir as emoções dele. E isso também é um item que pode trazer uma carga mental elevada para esse trabalhador. O outro item que ele coloca aqui, funções mal definidas. Então o trabalhador ele não tem um entendimento claro de quais são as suas atividades. Já aconteceu isso comigo em algumas empresas. Eu perguntava assim, mas exatamente o que eu tenho que fazer aqui? Não, você vai fazer isso, faz aquilo, e eu não tinha bem definido. Isso gera também uma carga mental elevada, dependendo do que seja. Então a gente tem que verificar, as funções estão bem definidas? Os trabalhadores sabem exatamente, ou a maior parte, o que tem que ser feito? Conflito interpessoal ou de equipe. Então esse tem tudo a ver, que seria a relação entre as pessoas. Em relação a uma pessoa, seu trabalho, ou com a equipe toda. Eu lembro que uma das empresas também que eu trabalhei, havia sim um problema, a equipe não tinha muita interação e tudo mais. Aí o que a empresa fez? Ela passou a fazer algumas reuniões, não com o intuito de falar de trabalho, mas para que cada um conhecesse um pouco da história do outro. E foi bem interessante, porque a gente começou a entender por que tal pessoa agia dessa forma, a outra pessoa agia de outra, e isso ajudou realmente. Então, houve uma identificação e houve uma espécie de controle. Mudanças mal geridas. Isso aqui tem muito a ver com o quê? Com uma comunicação deficiente. Então, você vai fazer alguma alteração no processo e acaba não informando as pessoas que deveriam ser informadas, que são relacionadas com aquela atividade, não são informadas de forma clara e tudo mais. O que acontece aí? Isso acaba gerando uma incerteza, você nunca sabe o que vai acontecer, você trabalha o tempo todo, olha, pode ser que mude, não sei o quê. Então isso também é um fator de carga mental. Condições ambientais. Então imagina, você já tem todo esse estresse que nós falamos, e aí eu vou trabalhar num ambiente que tem um ruído elevado, ou que tem temperatura extrema, ou seja, muito quente ou muito frio, ou mal iluminado. Isso vai potencializar os problemas anteriores. Então é outro item que deve ser considerado. Que mais? Controle e autonomia do trabalho. Isso aqui é um problema também que acontece em muitas empresas, porque as empresas veem os trabalhadores apenas como dois braços. Esquece que atrás dos braços tem um cérebro. Então a gente precisa verificar, esse trabalhador tem algum tipo de autonomia, ele tem algum tipo de liberdade, ele consegue fazer um pouquinho mais, ou ele é uma máquina que só tem que a peça e encaixar lá. Então esse tipo de coisa também, essa autonomia,
ajuda muito a dar mais liberdade para o trabalhador e diminui a carga mental também dele. Injustiça organizacional. O trabalhador não pode perceber a empresa como sendo injusta em relação a condições interpessoais, no tratamento, né? Então, trato de jeito de uma pessoa, trato de jeito de outra, aquele parente do fulano, coisa e tal. E também em relação, por exemplo, ao fornecimento de informações. Tem gente que tem informação mais privilegiada e consegue trabalhar melhor do que o outro. Esse tipo de situação também é um fator de risco psicossocial. E o último que ele coloca aqui, a questão de reconhecimento e recompensa. Então, o trabalhador tem que perceber o equilíbrio dentro daquilo que ele faz e a recompensa que ele recebe. Então, ele está lá se esforçando e nem o obrigado. Então, é preciso que haja, assim, esse equilíbrio. E quando não há, o trabalhador também acaba se estressando, acaba ficando descontente, desmotivado e é considerado também um fator de risco psicossocial. Percebe que a gente consegue, talvez alguns com um pouco mais de dificuldade, outros mais fácil, consegue identificar esses fatores. Então a nossa função é identificar e estabelecer ações para minimizar esses problemas. Depois que a gente minimizou e identificou, pode ser que alguns trabalhadores ainda venham a adoecer ou tenham um problema específico. Nesse caso, aí na minha cabeça já não é mais a segurança que vai considerar, né? O setor de saúde vai fazer o tratamento. Mas a questão da identificação e controle, junto com a saúde, o SESB como um todo, tem que ser feito. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.